Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o nosso módulo de confirmação automática de procedimentos. É um módulo que tem a finalidade não só de enviar SMS para os pacientes agendados, mas como fazer várias outras coisas. Não é um simples módulo de SMS ou lembrete de confirmação. Pelo contrário, é um módulo que realmente vai otimizar o processo de agendamento e gerenciamento da agenda, evitando que os horários fiquem vagos em função do paciente ter faltado. Bem, como eu falei, ele não é um sistema de envio de SMS, como existem vários por aí, que tem a finalidade de simplesmente lembrar o paciente um dia antes. Isso geralmente ainda mantém muitas falhas, porque o paciente ele pode receber o SMS, se lembrar do procedimento do dia seguinte, no dia seguinte esqueceu, teve algum imprevisto, não deu tempo de lembrar e o horário continuar ficando vago, né? Sem dar oportunidade para os gestores encaixar um outro paciente ou antecipar o paciente ou até mesmo dispensar o médico em função do paciente não ir ao procedimento ou consulta. Okay? Como funciona? Imagine que no hospital já exista um sistema de agendamento, de gestão, né? E a nossa aplicação ela pode trabalhar integrada com essa solução de gestão, ou seja, buscar as informações de agendamentos e atualizar as informações de respostas que os pacientes dão quando ele recebe um SMS. Então, o paciente, quando ele recebe um SMS, ele pode responder, por exemplo, com 1 para confirmar ou 2 para cancelar. E ao cancelar ou confirmar, o sistema pode atualizar o sistema de agendamento existente, mesmo não sendo nosso, claro, se isso for possível na ferramenta que cada instituição utiliza. Então, ele pode funcionar sozinho ou pode funcionar integrado a outras soluções de gestão que não sejam a nossa. Quando eu falo sozinho, independente, sem a nossa solução de agendamento, de cadastro e sem outra solução de agendamento e cadastro. É claro que isso vai implicar ou numa digitação manual dos pacientes que se queira confirmar ou na importação e exportação de arquivos TXT, por exemplo, ou arquivos com os nomes e telefones das pessoas que se deseja fazer as confirmações, o que geralmente isso realmente não funciona muito bem. O ideal e o que é o mais comum é que seja integrado a uma solução de gestão existente ou que seja utilizado com a nossa solução de agendamento e cadastro. Bem, ele recebe e trata as confirmações ou cancelamento. Como eu mencionei no slide anterior, ele não tem a pretensão só de enviar os SMS e deixar por conta do paciente receber, ler, desconsiderar ou esquecer. Ele não só faz a confirmação também. Existem outras vantagens, não só o fato dele tratar as respostas, mas existem outros funcionamentos que impedem de chegar no horário do procedimento e o médico ficar sem nenhum tipo de atendimento. Isso nós vamos ver mais à frente. Mas nesse item, é importante dizer que, além dele não ser um sistema só de envio, ele pede para o paciente confirmar respondendo o SMS com 1 ou 2 se ele quiser cancelar. Ok? Ele possui relatórios e gráficos estatísticos que eles podem ser acessados pelo usuário local que está com o módulo habilitado ou pode ser acessado via browser. O gestor pode ter estatísticas dos departamentos, dos médicos e quantidades de faltas, quantidade de confirmações, ou seja, ele pode ter uma gestão dos agendamentos relacionados a faltas e confirmações. Tá? Ele não é mais, antigamente era, um módulo que obrigava o cliente, em função de tecnologias disponíveis, ele obrigava o cliente a contratar um pacote de SMS, muitas vezes nosso, na maioria das vezes nosso, ou seja, a instituição compra 5.000 SMS, 10.000 SMS, e existia um custo aí em função de nós também termos um custo para aquisição em grande quantidade para poder oferecer para os nossos clientes. Então, a Lucas Solutions comprava aí 100.000 SMS a um preço
bem menor do que se é cobrado se fosse enviar um a um com operadoras comum, repassava isso a um preço com uma margem de lucro pequena para poder viabilizar o projeto para a instituição, repassava pacotes de 1.000 em 1.000, ou 2.000 em 2.000, 5.000 em 5.000 para os nossos clientes. Então eles eram obrigados a comprar. Agora não. Agora, se a instituição quiser, ela pode até mesmo não ter mais custos com o envio de SMS. E é importante lembrar, sempre dentro da legalidade, não há nenhum recurso fora da lei de envios de SMS, pelo contrário. E nesse item aí eu prefiro me limitar a fazer apenas esses esclarecimentos, e quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do produto, o meu e-mail está ali, o WhatsApp celular, meu telefone de contato, a gente pode marcar uma conferência, uma demonstração, se quiserem, ou um diálogo mais específico, tecnicamente, para que eu passe essas informações, porque a gente considera que realmente esse é o pulo do gato, ou seja, uma instituição onde faz milhares de procedimentos, onde existem milhares de agendamentos por dia, ter a possibilidade, é importante eu deixar isso claro, ter a possibilidade de não ter mais que gastar com envios de SMS. Se outras empresas quiserem, não, eu, por exemplo, prefiro contratar por uma questão A ou B um pacote de SMS de vocês, também continuamos com essa modalidade. Ok? Ele pode ser adquirido ou contratado como um serviço. A instituição ela pode comprar esse módulo para trabalhar sem ficar com nenhum tipo de pagamento mensal pela utilização do produto, ou ela pode assinar um serviço conosco e não ter que adquirir o produto, e sim fazer um pagamento mensal pela, entre aspas, prestação de serviço. Ok? Ele pode ser integrável a qualquer sistema de gestão, esse item está um pouco redundante com o de cima, e as mensagens e tempos são personalizáveis. Eu coloquei o AS em vermelho e negrito, exatamente porque eu começo aí a desvendar os grandes recursos do sistema e esclarecer o porquê que ele não é um sistema de envio de lembretes de procedimentos por SMS. Bem, primeiro eu tenho a lista de agendamentos. Então, imaginem que eu tenha essa lista, eu consegui acessar através de uma web service. Para algum técnico que conhece vai entender o que eu quero dizer, são recursos em sistemas que me permitem acessar essas informações de outros sistemas. Ou, por exemplo, se eu não tenho uma web service que me traz essas informações de agendamento, ou, por exemplo, eu tenho acesso ao banco de dados, a instituição cria um login e senha com uma lista, com uma query, tecnicamente falando, com a lista de agendamentos do dia seguinte, e a nossa aplicação, com esse usuário e senha limitado, sem nenhum outro tipo de acesso, nem leitura, nem exclusão, nem nada, ele só faz a leitura. Esse usuário é criado pela instituição para garantir a segurança das informações, e esse usuário só tem acesso a essa lista. Então ela pode ser obtida dessa forma também. Então eu falei duas listas, uma através de web service, que é a primeira, a segunda através de um acesso direto ao banco de dados, e a terceira é, por exemplo, a aplicação da instituição exporta para um arquivo XML, ou um arquivo TXT, ou um arquivo Excel, por exemplo, os telefones e os nomes, os procedimentos, o layout nós passamos para a empresa. Então, todo dia é um trabalho manual, não é o ideal realmente são web services. Em segundo lugar, um acesso à base de dados, mas quando não se tem essas duas tecnologias, é possível que a instituição todo dia, por exemplo, exporte no sistema dela as informações que nós precisamos e a nossa aplicação lê esses arquivos para fazer o envio e o gerenciamento de SMS. Ok? Então são as três formas. A outra é uma digitação que a gente acaba
não achando ser interessante. Se for integrado, se por um acaso a instituição for utilizar a nossa aplicação, ou a nossa aplicação tiver alguma integração com a solução de gestão, aí sim é tudo automático, não precisa fazer absolutamente nada. Ok? Mas vamos imaginar que existem essas três formas. Se vocês tiverem dúvida do que é possível, mais uma vez estou à disposição. E nós programamos, observem aqui em cima que eu coloquei, ó, as mensagens e os tempos são personalizados, ou seja, cada instituição define o que acha melhor de acordo com o cenário dela. Então aqui eu configurei, por exemplo, para 8 horas antes. A gente, quando fala em 8 horas, nós trabalhamos com horas úteis. Então, se o paciente tem um procedimento agendado para 7 horas da manhã, 8 horas antes não vai dar meia-noite. Ele vai dar 8 horas antes úteis, para não enviar mensagem para os pacientes à noite ou em horários importunos. Então, vamos lá. Eu tenho a lista, o sistema já acessou a lista de agendamentos. 8 horas antes, ele envia uma mensagem para o paciente. O hospital agradece e solicita a confirmação da ultrassonografia obstétrica, agendado para amanhã, às 10 horas. Responda com 1 para confirmar ou 2 para cancelar. Então, os pacientes recebem essas mensagens, cada um com o nome do procedimento que ele vai realizar e com o horário que está agendado para ele. Bem, nesse momento, e por enquanto, está sendo sim um lembrete de procedimento. Porém, como eu tenho uma ação a ser executada, o paciente ele pode responder com 1 para confirmar ou 2 para cancelar. Vamos à primeira situação. Ele respondeu com 1. Nesse momento, o sistema já atualizou o sistema de agendamento da instituição, ou melhor, ele pode, se permitido pela aplicação, ou seja, se a gente tiver acesso aos dados e tiver o apoio técnico das pessoas, da empresa que desenvolveu a aplicação, ele pode automaticamente colocar uma marca de confirmado na agenda da instituição. Então, vocês observam, o paciente respondeu com 1, que confirma, respondeu no dia anterior, e o sistema já informou no sistema de agendamento, assim como nos relatórios do próprio CAP, que é o Sistema de Confirmação Automática de Procedimento, ele já colocou a informação que o paciente confirmou. Por exemplo, se não foi feita a integração com o sistema de agendamento, ele pode consultar em todos os momentos quais foram os pacientes que confirmaram. Ah, mas e se o paciente não confirmar? Exatamente, vamos para a segunda etapa. O paciente colocou que não vai poder comparecer. Então já começa a entrar algumas operações interessantes. O paciente confirmou com 2, que ele quer cancelar. Nesse momento, uma assistente, que na configuração do sistema nós informamos quem é a assistente, a secretária, responsável por aquelas agendas ou por aquela agenda. Então ela recebe uma mensagem também de SMS, para que ela não tenha que estar presa ao computador ou ter que pesquisar as pessoas que cancelaram. Ela recebe uma mensagem de SMS dizendo: paciente fulano de tal, telefone tal, cancelou a ultrassonografia marcada para daqui a 2 horas, por exemplo. Então, a atendente, a secretária, o assistente, recebeu essa mensagem, já está de posse do telefone da paciente, já pode entrar em contato com ela para providenciar um reagendamento daquele procedimento. Ou pode também já entrar em contato com outro paciente que está numa lista de espera para fazer o encaixe do paciente. Então, nós temos aí a primeira ação, né? O paciente responde sim ou respondeu não. E nisso também o sistema de agendamento da instituição e os relatórios do CAP já são atualizados para um acompanhamento. Vamos imaginar que nessas 8 horas de antecedência, o paciente simplesmente recebeu e não fez nada. Vamos a outra coisa interessante. 4 horas antes, o sistema manda isso se ele não fez nada. O sistema manda outra informação, outra solicitação para o paciente.
O hospital solicita confirmação da ultrassonografia obstétrica agendada para amanhã às 10 horas. Responda com 1 para confirmar ou 2 para cancelar. Bem, nesse momento a mensagem ela já é um pouco mais direta. Ela já pede com um pouco mais ela já solicita a confirmação para o paciente fazer de uma forma mais direta. E o paciente tem as duas possibilidades. Ele pode responder a segunda mensagem com sim ou responder a segunda mensagem com não. Ou seja, se ele responder 4 horas úteis antes com sim, o sistema atualiza o sistema de agendamento da instituição, do hospital inteiro, e os relatórios do CAP para gestão, para gerenciamento. Assim como se ele responder com não a segunda mensagem, 4 horas antes é ainda um tempo hábil para uma assistente, uma secretária encaixar um paciente ou antecipar outro. Então, se o paciente na segunda mensagem responde com não poderei comparecer, ele envia mensagem por SMS para o assistente e informa no sistema e no agendamento do hospital. Vamos imaginar que, mais uma vez, o paciente não fale absolutamente nada. 2 horas antes do procedimento, ele envia outra mensagem. Sua confirmação é muito importante para nós. Pedimos responder com 1 para confirmar ou 2 para cancelar. Nesse momento, e 2 horas antes, a assistente também recebe obrigatoriamente, não precisa o paciente ter respondido com não. Quando o paciente manda a terceira mensagem, se não houve aí uma interação do paciente, ele recebe a terceira mensagem, a assistente já recebe também dizendo que o paciente fulano de tal, no telefone tal, não confirmou a ultrassonografia. Ou seja, se o paciente não confirmou porque não tem SMS, não quer ligar, a assistente 2 horas antes pode ligar para esse paciente para perguntar se ele vai comparecer ao procedimento agendado. Então, observem que essas 2 horas, essas 4 horas, essas 8 horas, elas são personalizáveis. Ah, Márcio, olha, 2 horas não é um tempo hábil para eu encaixar alguém ou antecipar alguém. Então, pode-se colocar para 3 horas antes, por exemplo, ou 4 horas antes, e essa daqui ficar com 6, ou essa com 6 e essa com 12. Isso tudo é personalizado pela instituição. Mas o que é interessante, na terceira mensagem, a assistente recebe e aí sim ela pode entrar em contato com o paciente, não aguardar mais a confirmação dele para o comparecimento dele à consulta ou exame. Então, com isso, a gente imagina que a agenda do médico só vai ficar vazia se realmente não houver uma ação dessa assistente para uma medida mais direta, fazendo a ligação para o paciente, confirmando. Se ele disser que confirma, ok, a assistente vai no sistema e coloca que confirmou, ok? É importante dizer o seguinte, a segunda mensagem e a terceira mensagem, elas só vão acontecer se o paciente não responder a primeira. Se o paciente responde a primeira, isso não vai acontecer, ok? Se ele responde a segunda, essa não vai acontecer. E aí, o interessante, 2 horas antes do procedimento, se o paciente confirmou em uma das 3 opções o procedimento, ele recebe outra mensagem. Imagine que 8 horas antes, o paciente recebeu essa primeira mensagem e confirmou, disse que vai. Em muitos casos, o paciente confirmou um dia antes, né? A maioria, um dia antes. No dia do procedimento, ele pode acabar esquecendo. Então, como funciona? O sistema um dia antes manda, 8 horas manda essa mensagem. Se ele respondeu que vai, o que acontece? 2 horas antes, o sistema manda uma mensagem de agradecimento, que na verdade tem um intuito de lembrete. O hospital fictício agradece a sua confirmação, que ele fez às 8 horas, estamos te aguardando. Se não puder comparecer, responda com 2.
por favor, responda com 2, por favor, ou entre em contato no telefone 222-2222. Isso tudo é personalizado. Se a pessoa não quer ainda dar a oportunidade do paciente responder com 2 horas antes, não precisa colocar essa continuação. Como eu disse, as palavras, as mensagens e os tempos são personalizados. Se caso eu permita que 2 horas antes, na mensagem de lembrete, eu permita que ele ainda assim cancele porque houve algum compromisso, o que o sistema faz se ele responder com 2? Manda um SMS para assistente e atualiza o sistema de agendamento e relatórios. Então, senhores, os senhores observam que a pretensão da solução não é simplesmente mandar uma mensagem no dia anterior e tchau, simplesmente. A solução ela tem a pretensão de fazer uma gestão dos procedimentos e confirmação de procedimentos para diminuir ao máximo o número de pacientes que faltam na instituição e com isso gera um prejuízo muito grande para qualquer médico ou qualquer instituição. As faltas realmente é algo que todos os médicos reclamavam com a gente, reclamam com a gente vê casos aí realmente absurdos de em um dia 3, 4, 5, ou já vimos casos até mais de 15 pacientes agendados, 7 faltarem. Então realmente isso, imagine o quanto custa essas faltas para a instituição, né? Então, com uma aplicação como essa, a gente consegue aí com certeza reduzir muito as faltas dos pacientes. Estamos implementando, eu não coloquei nos slides, uma gestão de lista de espera, para quando um paciente cancelar, ele já verificar o próximo paciente e informar para a assistente para fazer toda a gestão de remarcação desses pacientes. Bem, então é isso. A nossa aplicação, como todos os nossos sistemas, são desenvolvidos em linguagem C#, é o que hoje há de mais moderno em linguagem de desenvolvimento Microsoft. Trabalhamos com os bancos de dados SQL Server 2012, ou pode ser anteriores, se por um acaso a instituição tiver licenças, ou Oracle. O nosso sistema é compatível com o Windows XP 7, 8, 10 e também o Windows Server. Nós recomendamos o Server 2012 R2, porém funciona em outro Server 2008, por exemplo. Os pré-requisitos do All-Core, isso tudo depende aí de uma série de outros fatores. Se os senhores tiverem interesse em testar a aplicação, nós temos um ambiente em nuvem para os testes de homologação e também em produção, se a instituição não tiver interesse em investir em infraestrutura. Quando eu falo em infraestrutura, é em computadores, banco de dados, às vezes não se tem licença, não quer, já está sobrecarregado. Então nós podemos também oferecer, como eu falei no início, esse módulo como serviço, ok? Bem, eu espero aí ter conseguido explicar o funcionamento. Algumas coisas propositalmente eu deixei em entrelinhas para as pessoas interessadas entrarem em contato, manifestar o contato e aí sim a gente poder explicar mais detalhadamente como tudo funciona, ok? Importante também dizer que nós possuímos aí outros módulos também tão interessantes quanto esse. Esse é mais destinado a essa necessidade específica de suprir uma lacuna com pacientes que faltam, mas convido todos os senhores a visitar o nosso site, que está em manutenção. Na verdade, a gente está em um processo de enriquecimento de informações do nosso site, e é muita coisa para a gente colocar, mas quem quiser conhecer os outros módulos, o nosso site está à disposição para quem quiser. E eu também fico à disposição para esclarecer numa próxima oportunidade. Obrigado.